que em tempo de luta, e nós estamos num tempo de muita luta dos professores, a questão da inclusão é para nós uma questão maior. Estamos perante um exemplo, mais um, e falo aqui do Decreto-Lei 54, de que apesar da disponibilidade dos professores, os governos continuam mais interessados em mostrar serviço em final de mandato do que em implementar medidas que produzam resultados efetivos. E a questão é que o êxito de medidas, o êxito, sobretudo, das políticas educativas, não se compadece com a duração dos ciclos eleitorais. E, portanto, quando nós dizemos que o Governo não atendeu ao que muitos disseram da necessidade e até de ser mais favorável que se adiasse um ano a implementação para que se criassem condições para que o Decreto-Lei fosse devidamente implementado, claro que o Governo não queria, porque o Governo quer chegar às eleições e dizer nós fizemos e não nós pensámos ou nós publicámos o decreto e até depois irá dar, como se hoje aqui de manhã, um ou outro exemplo como sendo o êxito deste regime de inclusão. Queremos contribuir para uma educação inclusiva, disso não temos dúvidas nenhumas, nunca tivemos, mas para isso é preciso perceber os problemas, identificá-los para que eles possam ser combatidos. E o pior que pode acontecer é o Governo não querer reconhecer, como não quer reconhecer, que há problemas e forçar a implementação deste regime com o que também já hoje aqui se disse, a ameaça de que este vai ser um dos aspectos-chave da avaliação externa que vai já começar em maio, que é como quem diz, se as escolas não fizerem pela vida, depois terão uma avaliação negativa com o que daí advém de penalização, ou pelo menos de não conseguirem ver reconhecido todo o seu trabalho. Vimos aqui que são muitas as dificuldades e as insuficiências na aplicação deste regime de educação inclusiva. Eu acho que as causas são duas essenciais. A primeira é o próprio diploma legal e alguns dos seus equívocos. A segunda são as carências de recursos das escolas. Mas num caso e noutro, e são duas, penso eu, as duas causas identificadas, num caso e noutro há uma razão que é, no fundo, o contexto, que é a falta de investimento na educação e, em particular, na escola pública. Esta falta de investimento na educação é muito problemática e reflete-se em inúmeros aspectos da vida das escolas. Não é impunemente que as verbas para a educação, que em 2002 valiam 5,8% do PIB nacional, estão hoje pouco acima dos 3,5%. Este subfinanciamento reflete-se na capacidade de resposta, ou na incapacidade de resposta das escolas, para que cumpram plenamente os seus compromissos e a sua missão. E aqui entra a segunda nota. E a segunda nota tem a ver com o facto de esta semana termos ouvido dizer que o Tribunal de Contas concluiu que as escolas com contrato de autonomia apenas tinham atingido 40% dos seus objetivos. Quem se surpreendeu com isso? Penso que só o contrário, o atingir, o concretizar plenamente os objetivos, ou muito próximo disso, é que, em minha opinião, seria surpreendente. É claro que a mensagem que se procura passar, a mensagem subliminar, é dirigida aos professores e a uma alegada incapacidade e ou falta de vontade ou incompetência para poderem atingir os objetivos a que as escolas, por contrato, se tinham proposto. Mas já ninguém se lembra que estes contratos, muitos assinados em sessões de propaganda político-partidária com José Sócrates e Maria de Lourdes Rodrigues, estes contratos, como eles faziam questão de dizer, assentavam no princípio fazer mais com o mesmo. E se isso já era difícil, o problema agravou-se quando o mais que havia para fazer passou até a contar com menos. E ao contrário da mensagem subliminar de responsabilização dos professores pelos objetivos não concretizados, nós dizemos que se foi possível atingir 40% dos objetivos estabelecidos através dos contratos, isso deveu-se essencialmente ao esforço dos professores e àquilo a que nós temos chamado o seu sobretrabalho. E não se espera que seja possível ir mais longe numa escola depauperada de recursos, sejam financeiros, humanos ou materiais. Numa escola com autonomia limitada, pois até em decisões de natureza pedagógica, o ME não abre mão dos normativos que foram fixados na Infante Santo, antes, na 5 de outubro, e que são escrupulosamente fiscalizados ao minuto através de plataformas informáticas, pela GEST.
Em terceiro lugar, que não se espere mais de uma escola com um corpo docente cansado, envelhecido, desmotivado, um quarto do qual em situação de burnout já em nível de risco extremo, burnout que é um problema que já afeta 75% dos profissionais, e um envelhecimento que é de tal ordem que mais de 50% dos professores têm mais de 50 anos, mais de 12% dos professores têm mais de 60 anos e só 0,2% dos professores têm até 30 anos. O grande grupo de professores dos 30 aos 40 anos é neste momento o terceiro grupo de professores, a seguir do 50-60 e do 40-50. Uma situação de tal ordem grave que até uma medida tomada para rejuvenescer a administração pública portuguesa, que é a pré-aposentação e o regime que foi aprovado, pode vir a ter dificuldades em poder ser aplicada aos professores, porque ela destina-se a contrariar o envelhecimento, mas o envelhecimento é tão acelerado que não pode ser contrariado sob pena de não haver professores para substituir os que, entretanto, sairiam. E que não se espere que seja possível ir muito mais longe na concretização dos objetivos, com um corpo docente desrespeitado e desconsiderado por um ministro, e eu vou usar a terminologia hoje da manhã do Joaquim Coloa, por um ministro paraquedista e um governo que, ainda por cima, caiu já sem paraquedas, e um governo que decidiu roubar aos professores parte da vida profissional e que lhes impõe condições de trabalho, desde logo horários, que são dos principais fatores de desgaste. E a terceira nota é precisamente sobre os professores, terceira e última. Os professores não podem falhar aos apelos à luta. Os professores não podem deixar que lhes roubem mais de 6 anos e meio de tempo de serviço, que somam aos 4 anos perdidos em 2007 e 2009, no tempo da Maria Lourdes Rodrigues, e ao mínimo de 3 anos que perderam ou vão perder no acesso aos 5º e aos 7º escalões. Os professores não podem deixar passar em claro as ultrapassagens e a perversão de toda a carreira, porque isso seria o princípio do fim dessa mesma carreira, objetivo, aliás, que é perseguido pelos governos desde 2009, quando foi decretado, ou neste caso legislado, o fim das carreiras sociais. Os professores não podem deixar de defender uma carreira docente digna e valorizada e honrar a profissão. Honrar a memória daqueles que desde 1892 defendem uma carreira para os professores, que desde 1972 a exigem, que desde o início dos anos 80 lutam por essa carreira e que desde 1989-90 resistem às tentativas de a desvalorizar, conseguindo sempre contrariar essas tentativas. A luta pela recuperação da carreira não é só dos 9 anos, 4 meses e 2 dias. É a luta pela recuperação da carreira docente, hoje tão amolgada, é das mais importantes que temos em mãos. Não só pelos que estão, e que têm direito a essa carreira, mas para garantir o futuro da profissão, no momento em que se prevê a saída de milhares de professores, que atingem os 66 anos e meio, nos próximos 4 anos são mais de 11 mil, a par daqueles que, mesmo não atingindo a idade legal, bloqueiam pelo caminho e, portanto, estão de baixa e sem condições para trabalhar. Isto acontece num tempo em que verificamos, pela primeira vez, que cursos de formação de professores nas escolas que têm essa missão não tiveram um único candidato à docência. E que os nossos jovens, segundo a OCDE, sendo os que mais consideram os seus professores, sejam aqueles que dentro da OCDE menos querem seguir esta profissão. E isto devia dizer alguma coisa aos decisores políticos. A luta pelo que é nosso, 9 anos, 4 meses e 2 dias, nem menos uma hora. A luta pela profissão e pela carreira. A luta pelo futuro, que exige rejuvenescimento, horários de trabalho legais e condições de trabalho adequadas. A luta pela gestão democrática, para que as escolas contem com órgãos
que as representem de facto e que hoje esses órgãos não sejam forçados a, em múltiplos aspectos, ser representantes da administração educativa na escola e não o contrário, uma representação da escola junto da administração educativa. A luta contra a municipalização, que não é alternativa para resolver nenhum destes problemas, nenhum dos atuais problemas, como aliás se confirma pelos exemplos de países onde essa foi a opção e alguns deles tiveram até de abandonar esse caminho. Toda esta luta, neste mandato, pode passar por estarmos na rua em 5 de outubro. Não por ser véspera de eleições, mas por ser Dia Mundial dos Professores. E na consulta que estamos a fazer, quero dizer-vos que é raro o que não diz lá que 5 de outubro os professores têm que ir para a rua. Pode, como aliás foram este ano, passou, pode passar essa luta por muitas outras ações e formas de luta, ainda este ano letivo, no terceiro período, no final, não sabemos, tudo dependerá da opinião que os professores e da posição e do compromisso manifestarem na consulta que está em curso. Mas há uma coisa que temos como certa, independentemente de fazermos ou não outras lutas, a luta dos professores vai passar, já no sábado que vem, por uma grande manifestação nesta cidade de Lisboa, em que nos concentraremos às 15 horas no Marquês para irmos desfilar e concentrarmos no final no Terreiro do Paço. O irmos para o Terreiro do Paço, colegas, o irmos para o Terreiro do Paço é um desafio a nós professores, enchê-lo ou não encher? Não enchendo e deixando a mensagem aos decisores que estamos aborrecidos, mas não estamos tão aborrecidos como isso. Ou enchê-lo de uma forma inequívoca, como fizemos há 10 anos atrás, e deixar claro que o que estão a fazer aos professores, estes não admitem que aconteça mais. E, portanto, vamos para o Terreiro do Paço para nos expormos? Vamos, sim, senhor. Para expormos e para mostrarmos que voltamos a encher o Terreiro do Paço. E, portanto, aqui o desafio é a todos os professores, dizendo que não há um só que possa, neste dia, ter uma desculpa, uma justificação para não estar ali, porque é da sua vida profissional que nós estaremos a tratar. É um desafio a todos nós professores, como eu disse, encher de novo o Terreiro do Paço, para que o Governo perceba que os professores não esquecem nem perdoam a quem lhes rouba parte da vida profissional e para que a Assembleia da República, ou mais precisamente os partidos políticos, percebam que os professores esperam que todos eles passem do discurso aos atos. Aliás, o PS não precisa, porque já passou, disse que não conta ao tempo de serviço e o Governo do Partido Socialista roubou o tempo de serviço, portanto, esse passou do discurso ao ato. Os restantes todos têm dito que são favoráveis à recuperação total, então que passem dos discursos aos atos e que, portanto, não se limitem a dizer que defendem essa recuperação, mas que alterem o decreto do roubo, que foi ontem publicado em Diário da República, e mais do que terem propostas próprias, e isso é importante que tenham, que saibam fazer um caminho a partir de cada um da sua proposta para uma solução de consenso e convergência que permita a aprovação de uma solução na Assembleia, sob pena de todos terem propostas ótimas, mas nenhuma passar e nenhuma ser aprovada se não houver essa convergência. Toda a luta é importante, sabemos, o dia 23, colegas, que vai ser decisivo. Nenhum professor pode faltar. E nenhum de nós pode deixar na nossa escola, junto dos nossos colegas, de trazer os outros para este momento que vai ser decisivo para o futuro imediato. O decreto-lei está publicado, os partidos já anunciaram, nomeadamente neste caso só 2, mas estava até só um, mas já foram 2, o Bloco de Esquerda e o PCP já anunciaram a apreciação parlamentar, outros partidos admitiram fazê-lo, mas mesmo que não façam, não estão impedidos, pelo contrário, de apresentar propostas, desde que haja o processo que esteja em curso. E, portanto, aquilo que os professores agora querem é que o trabalho que têm feito e que aqui também foi demonstrado, também no âmbito da inclusão, nas escolas, muito para além daquilo que se lhes exigia enquanto profissão apenas ou dentro do seu horário de trabalho, e que fizeram e que levaram a que hoje, isto é reconhecido até
internacionalmente, os alunos em Portugal sejam os que mais, ou melhor, o ensino em Portugal, o sistema educativo, o que mais conseguiu reduzir o insucesso escolar. Estamos hoje no mais baixo nível de sempre de insucesso escolar. Isto deveu-se a um trabalho que as pessoas cumpriram. No momento em que tiveram cortes nos salários, carreiras congeladas, horários agravados, aposentação mais tarde, tudo aconteceu. No momento em que nós temos 84% dos professores a dizer que, se pudessem, iam já embora para a reforma. Ou seja, no momento em que a nossa profissão, a maioria dos profissionais, o que mais quer da profissão é deixá-la. E, contudo, querendo deixá-la, nunca entraram por um processo de despersonalização em que, não querendo continuar, aliviaram ou atenuaram a qualidade do seu trabalho com os alunos. Pelo contrário, fizeram-no, foi num esforço de tal ordem forte, que quem foram os principais prejudicados foram os próprios, com todo o desgaste e com todos os níveis de burnout e exaustão emocional que hoje vivem. Mas nunca desistiram da profissão e nunca desistiram dos alunos. O prémio que este governo tem para nos dar por isso é roubar esse tempo que se trabalhou nessas condições. Colegas, não vão fazê-lo, não, que nós não vamos deixar. Mas temos que estar na luta. Obrigado.